muitos dias no meu coração de 2 Samuel, no capítulo 19. É um trecho da palavra do Senhor que fala, que narra um diálogo entre o rei Davi e Mefibosete, o filho de Jonatas e neto de Saul. A palavra do Senhor diz assim: Quando Mefibosete, o neto de Saul, tinha descido ao encontro do rei Davi, não tinha mais cuidado dos pés, nem feito a barba, nem lavado a roupa, desde o dia em que o rei tinha partido, até o dia em que voltou são e salvo. Quando, pois, veio de Jerusalém ao encontro do rei, este lhe perguntou: Por que não me acompanhaste, Mefibosete? Ele respondeu: Meu senhor, o rei, meu servo, me enganou, pois sendo aleijado, eu, teu servo, tinha mandado encilhar a jumenta, a fim de montar e dirigir-me para junto do rei. Mas ele foi caluniar a mim, teu servo, junto ao meu senhor, o rei. Meu senhor, o rei, porém, é como um anjo de Deus. Faz o que parecer bem a teus olhos. Toda a casa de meu pai só podia contar com a morte da parte de meu senhor o rei, mas tu admitiste o teu servo entre os que comem da tua mesa. Com que direito posso ainda reclamar algo do rei? O rei lhe respondeu: Por que ainda falar sobre este teu assunto? A minha decisão é que tu e Ziba compartilheis as terras. Mefibosete replicou ao rei: Ele pode ficar com tudo, já que meu senhor o rei voltou são e salvo para casa. Que palavra tremenda. E eu quero comentar um pouco o pano de fundo dessa história. Quando Jonatas era vivo e percebeu que o intento do pai dele, o Saul, era matar o rei Davi, Jonatas teve uma última conversa de despedida com seu amigo Davi. Interessante que dentro do mesmo palácio, dentro da mesma casa, havia o pior inimigo de Davi, que era Saul, mas também havia o maior amigo de Davi, que era Jonatas. E Jonatas disse para Davi: Davi, vai embora, porque o meu pai, ele quer te matar. E Davi teve que fugir do rei Saul. Só que antes dele ir embora, sendo orientado e esclarecido pelas percepções de Jonatas em relação ao seu pai, Davi e Jonatas fizeram uma aliança. E Jonatas pediu para Davi para que Davi pudesse cuidar da sua descendência, para que Davi lembrasse com misericórdia, com socorro, a descendência dele. Gente, o tempo passou e houve uma grande guerra e Saul e Jonatas morreram no mesmo dia. E como Mefibosete era filho de Jonatas e neto de Saul, os inimigos do rei Saul queriam matá-lo. E a cuidadora, a ama, a babá que cuidava de Mefibosete, pegou ele no colo e fugiu com ele. Só que ela, buscando trazer preservação da vida de Mefibosete, ela deixou Mefibosete cair. E Mefibosete ficou paralítico, aleijado, com as suas pernas comprometidas, e ele não podia mais andar. Então as suas pernas machucaram. Interessante que no mesmo tempo, na mesma época, Mefibosete passou por 3 tragédias. A perda do seu pai, ele fica um órfão, a perca do seu avô e ele fica paralítico das pernas. Olha que dramático para ele. O tempo passa e verdadeiramente chega o tempo que Davi se torna rei de Israel. E Davi, ele era um homem misericordioso. Davi era um homem fiel, um homem leal, um homem temente a Deus, um homem que vivia a sua vida, as suas falas, tinha seus comportamentos embasados no temor que ele tinha a Deus. Então, muitas vezes, ele assumia posturas e fazia escolhas
contrariando até mesmo a sua autopreservação. Por quê? Porque ele confiava em Deus e porque acima de tudo, o seu bem-estar, a sua segurança, ele colocava acima de tudo o temor a Deus, a sua fidelidade. Ele buscava ter um caráter aprovado como um filho de Deus, como um servo de Deus. E Davi se lembra da promessa, da aliança que ele havia feito com Jonatas. E um dia ele chega para Ziba e pergunta para Ziba notícias de familiares de Saul e de Jonatas. E ele fala: olha, existe algum familiar de Jonatas, de Saul, para que eu possa usar de misericórdia? Gente, e só usa de misericórdia as pessoas que verdadeiramente amam a Deus, as pessoas que verdadeiramente buscam andar no temor do Senhor, as pessoas que verdadeiramente se importam em agradar o Senhor. Em agradar o Senhor. E Davi, ele fala isso com Ziba. E Ziba fala: existe, rei. Existe um menino aleijado das duas pernas, chamado Mefibosete. Ele é filho do seu amigo Jonatas. E sabe o que aconteceu? Davi, ele manda trazer Mefibosete. E eu quero parar aqui, eu quero cantar um pedacinho de uma música que eu acho que é da Damares, que diz assim: disseram que eu não ia conseguir, disseram que os meus sonhos acabaram ali. Quando os meus pés se quebraram, me zombaram, me criticaram, me mandaram para a terra de Lodebar, terra que se chamava esquecimento. E naquele lugar sozinho fiquei, humilhado, desamparado. Mas no coração havia uma esperança. O rei prometeu não se esquecer de mim. Eu sei que esse dia vai chegar e a carruagem do rei na cidade vou ver entrar pra me buscar. E verdadeiramente a carruagem do rei Davi, a comitiva do rei Davi, foi buscar Mefibosete. E quando Mefibosete se apresenta diante do rei Davi, ele estava com a sua autoimagem quebrada, destruída. Porque quando ele encontra com o rei Davi, no capítulo 9 de 1 Samuel, ele fala que ele se sentia, ele se via como um cão morto. Era a imagem que Mefibosete tinha dele. Então eu não sei aonde essa palavra vai chegar, quando ela chegar, mas que ela chegue no momento oportuno, porque Deus quer restaurar a imagem dos Mefibosetes, das Mefibosetes que possam, por causa da dor, das calamidades, por causa das dores, por causa das fatalidades, possam estar com a sua imagem, com a sua identidade quebrada, ofuscada e distorcida. E eu quero te dizer nessa tarde que Deus te ama. E a palavra do Senhor diz assim: com amor eterno eu te amei, por isso com misericórdia eu te atraí. E a misericórdia de Deus, ela ficou patente, ela ficou clara, ela ficou descortinada, ela ficou perceptível na atitude do rei Davi para com Mefibosete. Porque Mefibosete, ele era neto de Saul. Mas Davi, ele era um homem de superação. E ele superava aqui dentro. Ele superava os seus afetos, ele superava as suas emoções, ele superava tudo aquilo que as emoções tóxicas queriam gerar nele. E ele superava na fé e no temor ao Senhor. E aí ele fala: Mefibosete, eu vou restituir a você todos os tesouros do seu pai, todos os tesouros do seu avô,
tudo que é de direito da sua família, eu vou te entregar, eu vou te restituir. E Deus, ele é poderoso para restituir aquilo que foi roubado, aquilo que foi perdido, aquilo que ficou esquecido. O nosso Deus, ele não se esquece. O nosso Deus, a palavra dele diz que ele vela para fazer cumprir a sua palavra. O homem esquece, esquece. Eu esqueço, esqueço. Você pode esquecer. Mas o nosso Deus, ele não esquece das suas promessas, das suas palavras. E o rei Davi não se esqueceu do compromisso, da aliança que ele fez com o seu amigo Jonatas. E ele devolveu para Mefibosete todos os tesouros, todas as propriedades, tudo que era direito, patrimônio que o seu avô deixou, que o seu pai deixou. E Davi fez mais. Davi chama, Davi convoca Mefibosete para sentar na mesa dele todos os dias, para tomar as refeições. Gente, essa atitude é uma atitude paterna. E como o mundo hoje precisa de pais, mães espirituais, pais espirituais, como Deus deseja restaurar a paternidade, curar corações que vivem na orfandade, que se sentem órfãos pelo tratamento, pelas dores da vida, pelas fatalidades, pelos pecados que foram infringidos e geraram dor, e geraram tristeza, e geraram desonra, e geraram vergonha. E Davi fala: Mefibosete, eu não só quero que você venha morar aqui na cidade, mas eu quero que você venha tomar suas refeições todos os dias aqui na minha mesa, comigo, com a minha família, com os meus filhos. E Mefibosete precisava disso, para que houvesse uma cura dentro dele, na imagem que ele tinha, porque ele se sentia lá dentro como um cão morto, como alguém inútil, como alguém sem valor. Mas Deus queria resgatar a identidade de Mefibosete, porque a obra do Senhor, ela é completa. Ela é no corpo, ela é na alma e ela é no espírito. E financeiramente, Mefibosete já tinha sido restituído, mas Deus queria restituir a sua autoimagem, porque ele se via como um cão morto. E aí o rei Davi chama ele para sentar na mesa, trata ele como filho. E eu quero te dizer que Deus te inseriu aonde você está para que você seja uma mãe espiritual, um pai espiritual. Para que você seja o abraço, para que você seja o afeto, para que você venha amar através da sua oração, através do seu serviço, através do seu perdão. Porque uma das faces, eu creio, que só perdoa quem ama. Só perdoa quem aprende a amar. E aí Mefibosete, ele foi sendo restaurado nessa autoimagem dele que estava destruída. Porque no mesmo dia ele fica órfão do pai, ele perde o avô e ele perde a mobilidade das pernas, as suas pernas se quebram. Eu não conheço a sua história, mas talvez na sua história entrou pessoas como a babá de Mefibosete, que tentou livrar ele da morte e livrou. Mas entre esse ínterim dele ser salvo da morte, dos inimigos do pai e do avô, ela deixou ele cair. Então, às vezes, tem pessoas que tentam nos ajudar, mas de alguma forma a gente sofre. As pessoas, e elas cumprem o propósito para o qual Deus as colocou na nossa vida. E o propósito para o qual Deus colocou aquela babá na vida de Mefibosete, de livrá-lo da morte, se cumpriu, porque ele ficou vivo. Mas ela deixou ele cair e ele machucou. Então eu quero te dizer que Deus traga cura para o seu coração. De pessoas que ele colocou na sua vida, que cumpriram o propósito que ele tinha, para que elas cumprissem na sua vida. Embora tenha gerado uma dor, tenha gerado algo. Deus, ele é poderoso para nos ajudar a superar e a viver com essas dores. Com Mefibosete, ele teve que aprender a lidar com a paralisia dele. E existem pessoas que hoje vivem no mundo e elas têm que lidar com dores. Há dores de perca de pessoas que elas amam, dores de
de realidades que lhe foram infringidas, de coisas que não podem ser mudadas. Mas Deus, Ele nos ajuda a superar. Deus nos ajuda a viver com isso, a sobreviver, a viver bem, a não ser dominado pelo vitimismo, pelas dores, pelo passado. O Senhor faz a gente crescer aqui dentro e a superar aqui dentro. E a entender as pessoas que sofrem ou foram infringidas pelo mesmo tipo de sofrimento que nós. E aí Davi traz Mefibosete para bem perto. Só que Davi passa uma grande luta na sua vida. Sabe por quê? Porque homem de Deus, mulher de Deus, não está isento de passar luta, não está isento de passar traição, não está isento de passar calamidade. E Davi, ele foi perseguido pelo seu filho Absalão. Ele teve que abandonar o palácio, ele teve que abandonar o seu reinado, porque o seu filho se levantou contra ele, o seu filho se revoltou contra ele. E Deus já tinha alertado Davi muitos anos antes, através da pessoa do profeta Natã, que disse para ele que Deus havia perdoado o pecado dele, mas que as consequências Davi iria sentir, ele ia vivenciar as consequências do seu pecado, das suas semeaduras. E Davi sabia que o que ele está passando, Deus já tinha preparado. Gente, Deus nos prepara para as coisas que a gente vai passar. Deus nos dá discernimento, Deus usa circunstâncias, Deus esclarece para nós, nos prepara para aquilo que a gente vai passar. E aí Davi teve que fugir. E quando Davi fugiu, Ziba, que foi o homem que Deus usou para falar, para dar notícia de Mefibosete, foi ao encontro de Davi. E ele mentiu sobre Mefibosete. Ele mentiu. Ele falou, não, o rei Davi perguntou, cadê o Mefibosete? Não vem? E aí o Ziba mentiu. Falou, não, o Mefibosete, ele aproveitou essa oportunidade de conflito para tentar usurpar o poder, para tentar voltar para o poder que era do seu avô, do seu pai. E aí Ziba inventa isso. E Davi, ele acredita. E Davi fala, então todas as propriedades, tudo que é de Mefibosete, agora é seu. Só, gente, que o tempo passou. Passou muito tempo. A Bíblia não fala quanto tempo. Mas chegou o dia de Davi retornar para o palácio, para a sua posição de rei. Porque quem colocou Davi naquela posição foi Deus. E quando é Deus que coloca, Deus sustenta. A palavra do Senhor diz que o justo, ele pode cair até 7 vezes. Mas o Senhor, ele levanta. Ele levanta o justo. Ele restaura o justo. Ele apruma o justo. E o rei Davi volta para o seu lugar, para o governo do povo de Deus. O lugar que Deus o chamou, o lugar que ele foi treinado tantos anos, o lugar que ele recebeu a unção do rei Samuel, ou do profeta Samuel. E aí, quando ele volta, Mefibosete se encontra com Davi. E Davi faz uma pergunta para ele: por que você não foi me encontrar? Por que você não foi até mim? E Mefibosete fala: porque eu fui traído, porque eu fui enganado pelo Ziba, porque Ziba inventou algo sobre mim que não era verdade. Eu sou um homem os meus movimentos são restritos. Eu precisava de alguém para selar um cavalo para mim e ele me enganou, ele levantou um falso testemunho. E eu te pergunto, quem nunca foi vítima de palavras, de inverdades? E nós, como servos de Deus, nós precisamos buscar pureza e sinceridade. Porque Deus ama homens que têm o coração puro. A Bíblia diz em Mateus 5 que bem-aventurados os puros de coração. E Deus, ele prima pela verdade. E naquele momento, Mefibosete pôde falar com o rei e falar para o rei: rei, eu reconheço que o Senhor me tirou de um lugar, que o Senhor usou de misericórdia para comigo, que eu não merecia, que eu sou de uma descendência de um homem que era seu inimigo, que eu merecia a morte.
mas o Senhor usou de compaixão, de grande compaixão, de profunda misericórdia para comigo, e eu sou grato. Então Ziba, nos momentos que Davi foi perseguido, que Davi saiu do palácio, que ele perdeu o seu posto de rei, Ziba, ele não fez a barba. A Bíblia diz, no texto que eu li a princípio, que ele nem cuidou dos pés dele, ele nem cortou o cabelo, ele não se lavou. Por quê? Porque ele estava preocupado, ele estava vivenciando, junto com Davi, mesmo à distância, o drama de Davi. Aquilo que Davi estava sofrendo. E quando ele vê Davi retornar como rei, quando ele vê Davi retornar para o posto que Deus havia colocado, Mefibosete sente gratidão. E quando Davi ouve todo aquele relato de Mefibosete, ele fala assim: Mefibosete, por que você está falando das suas histórias? Eu decido como rei reparte a sua propriedade, reparte os bens que eu te restituí com Ziba. Quer dizer, fica metade com cada um. E Mefibosete disse: não, rei, eu estou tão feliz, eu estou tão grata a Deus, porque o Senhor retornou ao seu posto que Deus te colocou como rei, que eu abro mão da minha parte, eu abro mão do que é meu de direito. O Senhor pode dar tudo para o Ziba. Gente, essa história é muito forte. Essa história é forte demais, porque nós vivemos num contexto que a gente quer tirar proveito, que a gente quer entrar em demandas, e isso gera tanta dor, isso gera tanta carnalidade, isso gera tanto escândalo. Sabe, o nome de Deus não é glorificado nesse tipo de demanda, como a gente vê aqui na história de Ziba e de Mefibosete. E eu quero te chamar a sua atenção, a palavra do Senhor, ela nos leva para que a gente venha depositar nossa esperança no Senhor, confiar no Senhor, adorar o Senhor, não fazer de homens, de pessoas, ídolos na nossa vida. Porque Mefibosete, ao mesmo tempo que ele foi ajudado por Ziba, chegou um momento que Ziba se voltou contra ele. Então a gente não sabe o que pode acontecer. E eu quero terminar esse momento cantando um pedaço de um hino que diz assim: não sei o que de mal ou bem é destinado a mim, se bom, maus ou áureos dias vem até da vida ao fim. Mas eu sei quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso em guardar, pois o meu tesouro até o dia final. Eu sei que de todo jeito a gente sofre, mas eu acredito que sofrer como Mefibosete foi melhor, porque ele evitou a briga, ele evitou a dissensão, ele percebeu que o intento de Ziba era cobiçou as coisas que eram dele. Ziba tinha assim um punhado de filhos e ele entregou. Por quê? Porque dentro dele, ele tinha gratidão pelo que o rei Davi fez por ele, que foi misericórdia, foi trazer ele para perto, foi tratar ele como filho, colocou ele na mesa junto com os filhos. Sabe? Então, muito mais importante que bens materiais é o nosso trato com o nosso semelhante, com o próximo, com as ovelhas do Senhor, com o nosso próximo. O Senhor deseja que a gente venha desenvolver essa mutualidade, esse serviço, esse respeito, essa honra, esse amor. Porque a Bíblia diz: preferindo-vos em honra uns dos outros. E Mefibosete, ele viu que aquilo para ele não tinha valor, porque ele se sentia agora pertencendo, ele se sentia grato. E eu quero te convidar nesse dia para que você agradeça ao Senhor. Agradeça ao Senhor, porque mesmo se você estiver passando por dores, por incompreensões, por tristezas, existe um propósito, existe um porquê. Nós não sabemos, mas Deus sabe.
E é melhor sofrer como Mefibosete, de ser injustiçado, do que a gente ser injusto, do que a gente fazer injustiça, né? Então, por mais que ele abriu mão do seu patrimônio, mas ele não foi injusto, ele não foi vingativo com Ziba, ele não foi tirar a história a limpo, ele abriu mão, ele só tinha no seu coração gratidão. Então eu quero deixar essa palavra aqui, quero louvar o Senhor por essa oportunidade, porque tudo de bom que acontece na nossa vida, as oportunidades, é o Senhor que nos dá. Pai, cura a tua igreja, cura os teus filhos. Senhor, existem tantas dores que muitas vezes ficam escondidas por trás de uma cortesia, de um sorriso amigável. Penetra, Pai, no profundo, no oculto e no escondido. E cura, Pai, os teus filhos e as tuas filhas. Oxalá agora seja o tempo já do Senhor. Que haja cura divina, Senhor, libertação de cativeiro, de sofrimento, de imagens distorcidas, pessoas que se sentem, Pai, como nada, mas que são amadas pelo Senhor, são escolhidas pelo Senhor, são abraçadas pelo Senhor. Pai, levanta homens do nível do rei Davi, mulheres do nível do rei Davi, que abraçaram, que acolheram, que foram pais, que foi um pai para Mefibosete, porque Mefibosete era um órfão. Deus, eu oro, Pai, pedindo a tua misericórdia, e que esse tempo seja um tempo de cura, e que o Senhor venha potencializar e fortalecer os homens e mulheres que têm sido pais e mães espirituais nesta nação, nesta geração e neste tempo. Pai, muito obrigada por este dia. Recebe o meu louvor e a minha adoração no nome de Jesus. Que Deus te abençoe muito e que Deus me abençoe também no nome de Jesus.